Olá! A pandemia de coronavírus pegou o mundo de surpresa, pegou o Brasil de surpresa e impactou o funcionamento de quase todas as atividades empresariais. Muitas tiveram que paralisar o funcionamento ou reduzir drasticamente as suas atividades. E isso, evidentemente, que tem forte impacto sobre as relações de trabalho, os contratos de trabalho. Um dos impactos que eu tenho notado na minha atuação pelo escritório e na minha atuação também aqui no YouTube, Instagram, publicações de artigos, tem muitas empresas que simplesmente não estão pagando os salários dos seus empregados. E veja, eu não estou falando de empresas que fizeram lá aquela suspensão do contrato de trabalho formalmente autorizada pelo governo. Não, eu estou falando de empresas que realmente mandaram os empregados para casa e não estão pagando salário. Pode isso? Não, não pode. Não pode. A suspensão de contratos de trabalho e suspensão de salários, ela tem que seguir as formalidades determinadas na medida provisória 936, que depois acabou sendo convertida em lei agora no início de julho de 2020. Que formalidades são essas? Em primeiro lugar, ou ela tem que ser negociada coletivamente com a participação do sindicato, ou tem que ser feita por acordo individual, com a concordância do empregado. Essa documentação é encaminhada para o Ministério da Economia e o trabalhador tem direito a um benefício emergencial pago pelo governo. Mas, como eu disse no princípio, você que está me assistindo aí deve saber, muitas empresas não estão fazendo nada disso. Mandaram os empregados para casa e simplesmente não estão pagando salários. O que fazer nessa situação? Primeiro, alternativa 1. Uma tentativa de solução amigável, entrar em contato com a empresa, bom, e aí, como é que fica a minha situação, quando vai me pagar, como é que vai me pagar, como vai me pagar o retroativo, tá? Isso pode ser feito por telefone, WhatsApp, e-mail, até acho interessante o WhatsApp e e-mail, porque de algum modo gera uma formalização, né, de que você está procurando uma solução para a sua situação, mas para as empresas que chegaram a esse ponto, que simplesmente não tomaram nenhum cuidado e mandaram os funcionários para casa e ponto, particularmente, pela minha experiência, não acredito que esse caminho solucione o problema. Que alternativas existem, então? Avaliação jurídica, tá? Procurar o seu sindicato, procurar um advogado trabalhista da sua confiança para uma análise de todas as informações e documentos para ver o que pode ser feito no seu caso. E o que pode ser feito no seu caso? Claro, vai depender dessa análise, mas existem várias alternativas. Desde uma medida, simplesmente uma cobrança extrajudicial do pagamento, ou uma medida judicial, um processo trabalhista mesmo, um processo, dependendo do caso, pode ser feita uma negociação com a empresa e um acordo bilateral e simplesmente ser apresentado isso para a justiça homologar. Isso pode ser feito, é legal, tá? Está de acordo com a lei desde a reforma trabalhista. E o que eu não recomendo, tá? Simplesmente ficar aguardando o final da pandemia, aguardando isso tudo passar para aí procurar uma orientação para saber o que pode ser feito no seu caso. Pode ser tarde, por diversas razões. Primeiro, porque a empresa pode sumir, pode quebrar, pode realmente encerrar as atividades e dificultar a cobrança lá no futuro. Uma outra questão, você tomar providência nesse momento, você demonstra, inclusive para fins judiciais, se depois for necessário um processo, você demonstra que você está à disposição, que você tem condição de trabalhar se a empresa quiser que você trabalhe, você tem interesse em trabalhar. Tá? Isso também pode ser importante para a solução de um eventual processo. Uma situação que eu tenho visto muito comum nesse período, o empregado aposentado, tá? Aquele trabalhador que contribuiu a vida toda pelo INSS, aposentou, recebe o benefício, mas continua trabalhando o empregado registrado. Tem muitos casos que simplesmente a empresa fez o acordo, propôs o acordo lá de suspensão do contrato naquela forma autorizada pelo governo, pela MP 936, mas o trabalhador não vai ter direito ao benefício emergencial pago pelo governo. Nesses casos, é uma questão polêmica, é discutível, mas eu particularmente entendo que tem fortes argumentos para que o trabalhador possa cobrar também
o pagamento dos salários do período, já que ele não tem direito ao benefício, ou pelo menos de parte dos salários. E a lei na qual a MP 936 foi convertida, ela sinaliza por isso. E eu faço até um paralelo interessante, não só em relação ao aposentado, mas ao trabalhador em geral, que está em casa sem receber salário por causa da pandemia, por determinação do empregador. É uma situação parecida com o limbo trabalhista previdenciário. O que é isso? É a situação do empregado que estava afastado pelo INSS, tinha alta, mas a empresa, o médico do trabalho, entendia que ele não tinha condição de retorno. E aí fica naquele jogo de empurra. Puxa, o INSS acha que está bom, a empresa acha que está ruim. Quem que paga essa conta? A empresa. Tá? A Justiça do Trabalho definiu que o empregador tem que pagar essa conta. E tudo sinaliza, pelo menos até esse momento, que um entendimento parecido pode vir em relação a essa situação aqui que nós estamos vivendo da pandemia. Em suma, você trabalhador que está sem receber o seu salário, sem receber a parte dos salários que a empresa se comprometeu lá naquele acordo de redução, procure orientação jurídica e tome as providências para garantir os seus direitos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para ter acesso a mais conteúdo como esse e um grande abraço virtual. Até mais!